Olá, internauta, seja muito bem-vindo ao canal da Degrau Cultural no YouTube. Hoje eu volto aqui para encerrarmos no nosso Super Dicas voltado exclusivamente para o concurso de assistente em administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Como vocês já sabem, eu estou entrevistando professores de todas as disciplinas que serão cobradas na prova objetiva dessa seleção. Já passaram por aqui os professores Tiago Nicol, de Raciocínio Lógico, a Sônia Paulino, de Língua Portuguesa, e o Bruno Barra, de Informática. E se você perdeu algum episódio, não deixe de procurá-lo aqui em nosso canal no YouTube e conferir as dicas desses excelentes professores. E para encerrar a série, eu vou entrevistar agora o professor Aloysio Medeiros, que vai orientar os futuros candidatos a assistente em administração da UFRJ em relação à disciplina de legislação, que basicamente aí é composta pelos conteúdos de direito administrativo e direito constitucional. Professor Aloysio, muito obrigado pela sua participação aqui no Super Dicas. É um prazer estar aqui conversando contigo. Satisfação é minha, meu amigo Luiz Fernando. Estou sempre à disposição de você, da Degrau Cultural. É uma honra, né? Esse convite, espero, né, corresponder à sua expectativa. Não tenho a menor dúvida disso. O senhor é um grande mestre, sabe tudo de direito administrativo e direito constitucional. Por isso foi convidado aqui para participar desse especial que realmente aí está trazendo aí muitas dicas bacanas para aqueles que querem ingressar na UFRJ por meio do concurso de assistente em administração. Esse edital, pessoal, ele está previsto para sair aí em outubro ou em novembro, segundo informações que a pró-reitora de pessoal, né, da UFRJ, a Luzia, a Luzia Araújo, concedeu aqui a nossa reportagem aqui da Degrau Cultural. Então, confere lá no nosso site, tem lá uma entrevista com a Luzia, inclusive com um vídeo que eu tive a oportunidade de fazer com ela. Então, vamos lá, professor. Vamos aqui ao que interessa, que é exatamente falar sobre esse concurso, dar as dicas aí de legislação. Para a gente começar aqui o nosso papo, eu queria perguntar o seguinte, mestre, qual é a melhor forma de estudar legislação para esse concurso de assistente em administração da UFRJ? Né, que tipo de estratégias utilizar, né, ao estudar os conteúdos de direito administrativo e direito constitucional? É a mesma estratégia ou cada um desses dois ramos do direito precisa de um estudo diferenciado, de uma estratégia de estudo diferenciada? Então, vamos lá. O estudo da lei seca, né, da parte da legislação, tem alguns pontos no direito administrativo que tem um pouquinho de doutrina, aquela parte de atos administrativos, contratos, né, a gente ainda encontra alguma literatura a respeito, né, de pontos específicos. Mas, como regra, é aquela redação chata, pesada, né, que o aluno vai ter que fazer um esforço, né, digamos assim. E eu recomendo, por exemplo, muita gente faz o seguinte: pega o site Planalto, né, copia a legislação, né, e joga no Word, amplia bastante, para não ficar chato, o cara não dormir em 5 minutos, né, e imprime, marca, né, o marca-texto ali. E o que é muito importante, na minha percepção, é você ter uma posição de examinador, né, você, como candidato, fazer uma leitura como examinador. Eu explico. Como seria isso? Você se depara com prazos, você se depara ter essa sensibilidade daqueles pontos que são importantes para o gestor e são importantes também para o futuro servidor, né? Então, a título de exemplo, né, um processo administrativo disciplinar lá na 8.112, você tem que saber quais são as infrações, né, o respectivo estatuto, o que você pode fazer, o que você não deve fazer, o que você não pode fazer, o que se você fizer, você vai ser punido, né? É um ato, inclusive, de improbidade administrativa, né? Então, tem essa preocupação com a parte da ética, né, que está dentro do conteúdo programático, desde o último concurso, enfim, vem norteando os concursos em geral, uma grande preocupação da administração pública com que o futuro servidor esteja pautado na probidade, na honestidade, pare de querer a lei de Gerson, né, de se dar bem e coisa e tal. Então, todos esses aspectos são importantes que você faça uma leitura com uma letra grande, né, compatível com a sua visão, aquele pessoal que já está usando óculos aí e tal, para não ficar cansativo, e o cara morrer em alguns minutos, né? Ou seja, o cara vai abandonar, né? Então, tem que ter uma leitura prazerosa, dentro do possível, ele limitar o seu tempo, né? Ele alternar os conteúdos programáticos, se o que está ficando cansativo. Tem leis que são extremamente penosas, né? Sofridas, né? A 8666, todo mundo sabe, né? A lei do capeta, né? Que todo mundo brinca, né? Que
é muito extensa, é muito cansativa, tem uma riqueza de detalhes assim absurda, né? E daí, com essa alteração aí também que a gente vai estar comentando, né, de uma nova lei, né, leis em vigor, né, conflito aparente de normas e coisa e tal. Mas o que é muito importante é você pensar como seria uma questão feita pela banca, resolver questões da banca, né, de concursos anteriores, semelhantes, né, e se colocar na posição de examinador, porque assim, aqui tem um ponto que seria interessante, né, ó, o cara está cobrando aqui esse aspecto aqui, o cara para aquisição da estabilidade, quantos anos são, o estágio probatório, né? Então, tudo relacionado ao servidor público estatutário se revela importante e é sempre cobrado, né? No direito administrativo, também no direito constitucional, artigo 37, lá, enfim. Essa é uma visão bacana, você trabalhar com exercícios, confeccionando questões daquele conteúdo que está na frente dele, né? Se tiver um colega para estar trabalhando isso, eu sempre sugiro o seguinte: eu estou fazendo contigo, Luiz, eu faço 10 questões da lei, você faz 10 questões para eu resolver. E aí a gente troca a folha, né? Ou seja, eu te mando pelo WhatsApp, você me manda também, aí eu resolvo, faço lá as 10 questões, e aí eu digo, não, olha só, Luiz, você errou a primeira questão, na verdade o prazo era 30 dias, não era 10 dias, como você colocou aqui na alternativa A. Então, o treino ele é fundamental, né? Você está treinando o conteúdo, porque senão não rola, né? Só muita teoria, muito conteúdo para você absorver, fica difícil. E isso que você falou é uma coisa muito interessante, né? Porque a partir do momento que você está corrigindo com outro colega, né? Você, na verdade, está dando uma aula. E há estudos aí científicos que mostram que ensinar é a melhor forma de você conseguir memorizar os assuntos que você está estudando, né? Mais ainda do que efetivamente você ouvir ou escrever, né? Ensinar é a melhor forma. Então, realmente, acaba sendo uma estratégia, uma técnica muito legal essa que o senhor ensinou de poder, né, cada um elaborar exercícios, trocar e um depois corrigir o outro, dando ali uma mini aula explicando por que a resposta está errada ou a resposta está certa, né, mestre? Você assimila, você domina o conteúdo quando você é capaz de explicar, né? Então, de forma indireta, você resumiu aí a abordagem que eu estava fazendo, porque, se liga, se eu estou, por exemplo, assistindo uma aula, eu estou só recebendo informações, né? Uma postura mais passiva. Agora, se eu estou fazendo questões, preparando questões para você, eu já estou numa postura mais de vanguarda, né? Se eu chego no ponto de comentar, trocar essa ideia, né, contigo, você mas vai me explicar sobre servidor público, eu te explico sobre controle de constitucionalidade, enfim, né? Então, essa troca ela é muito importante. E a partir do momento que você está em condições de ensinar, você já está dominando o conteúdo. Estudos revelam que é 95% de chance do cara, de um ponto em que ele está em condições de ensinar, ele acertar aquela questão. E ainda fazendo o filtro das questões, né? Ver questões anteriores e confeccionar questões. Nesse ponto, eu acho que você fica candidato faixa preta, né? Vamos dizer assim, pronto para a batalha. Posso estar enganado, mas Aristóteles, eu acho que dizia que saber é saber dizer. Então, né, seria mais ou menos isso, né? Se você sabe, você consegue ensinar para alguém, né? Consegue explicar. E, mestre, em relação ao programa do concurso passado, você acredita que ele vai ser mantido ou você acha aí que podem ocorrer inclusões ou até mesmo exclusões de assunto, né? A gente até ia lembrar aqui, né, que na seleção anterior, por exemplo, foi cobrada a Lei 866, né? E a gente sabe que existe uma nova lei de licitações que foi sancionada esse ano pela Presidência da República, né? Pelo presidente Jair Bolsonaro, que é a Lei 14.133, se não me falha a memória. O que o senhor acha aí em relação... Primeiro, antes de falar se vai cobrar a nova lei ou não, o senhor acha que vai ser mantida o programa como um todo? Acredita na inclusão de algum assunto, que seria talvez essa nova lei, ou até exclusão de algum assunto, ou a tendência é ser aquela base mesmo? Vamos lá. O formato, né, mais pesado, mais denso da 8666, né, digamos assim, o que fez a nova lei, né, inclusive ela criou uma vacatio legis gigantesca, né, ou seja, as leis vigentes, né, ela abarcou a lei anterior e já está vigendo, né? Agora, quanto a essa questão, essa decisão discricionária da administração
pública de estar incluindo no edital, eu acho que é vantajoso para a administração já começar a cobrar, porque assim o candidato, né, não adianta ele estar estudando por uma lei que está fadada daqui a pouco, né, deixar de existir, desaparecer, né, no mundo. Então, Aloysio, se fosse o responsável pelo processo seletivo, eu iria incluir com as novidades, porque a lei, a 8666, a gente sabe que ela é bem antiga e tornou-se arcaica, né, em algumas passagens, alguns procedimentos arcaicos, obrigando, às vezes, a presença do documento físico. Isso gera uma grande dificuldade em tempos de pandemia, né? Então, tudo isso pode gerar o quê? Uma série de questões a serem discutidas no judiciário, né? Isso pode ser evitado. Então, essa atualização da lei, né, que elas pegaram a 8666 e atualizaram, fizeram os ajustes necessários aos tempos atuais, né? Então, eu penso que essa parte dos procedimentos arcaicos, né, é vantajoso, né, para a administração estar cobrando do candidato, né? Não que não possa, eles podem decidir se vão fazer o quê? Cobrar as duas, pode cobrar só a antiga, só a nova, né? Eu penso que seria vantajoso cobrar principalmente o que mudou, né? Agora, se vão fazer isso, porque às vezes a banca é preguiçosa, né? Vamos combinar, já tem ali um monte de questões da 8666 prontinha. Eu vou parar para fazer novas questões? Uma questão disso? Pode, né? Pode fazer isso, né? Agora, o que é melhor, né, para a administração, eu penso que é a cobrança da lei nova. O que eu acho? Minha opinião, Luiz, sim. Pode falar. é que vai copiar e colar uma questão antiga da 8666. A sugestão é: comecem a ler a lei nova, né? Comece a ler, a ir treinando, porque a gente sabe que do edital para a prova, às vezes, é 1 mês, 2 meses, né? Então, enfim, você tem que se atualizar, porque eu tenho certeza que você está fazendo esse concurso, amanhã você está fazendo um PJ, está fazendo outro concurso, e aí vai começar a ser cobrado sistematicamente as duas leis, ou a lei nova, e em um belo momento vai deixar de ser cobrada a 8666, né? Então, começar a trabalhar ela devagarinho, né? Mas o que eu penso particularmente é que vão copiar, né, a 8666, que tem centenas, tem milhares de questões aí em bancos de dados das mais diversas bancas. Para quem está com preguiça, né, vamos dizer assim, é mais fácil para o examinador pegar ali, copiar e colar, mexer um detalhezinho ali, do que você se debruçar sobre a lei nova, né? Claro, se a administração pedir para o professor não, a gente quer da lei nova. O professor vai ter que, né, perder um tempo ali para confeccionar uma questão. Agora, o que ele já tem? Ele já tem milhares de questões da legislação anterior, né? Mestre, na dúvida, como a gente não tem uma certeza absoluta, o senhor acha que provavelmente, talvez, foquem mais na Lei 866, podendo cobrar a nova lei, correto? Mas, assim, é melhor, talvez, o candidato iniciar o estudo de legislação pelos outros assuntos e deixar essa parte de licitações para o final, para dar tempo, de repente, do edital sair e ver o que efetivamente vai ser cobrado? Ou não? Sim, eu começaria, Luiz, pela 8.112. A 8.112 é a questão certa. É o Estatuto do né? Servidor Público Federal, né? Estatuto do Servidor Público Federal, exatamente. Envolvendo processo administrativo disciplinar, envolvendo formas de provimento, né? Ou seja, aproveitamento, recondução, reintegração, aquilo ali é recorrente em concurso, né? O concurso público, o prazo, né, da aquisição da estabilidade, estágio probatório, então, são questões recorrentes. A 8666, com a sua, né, nova lei, é gigantesca, né? É muito mais fácil de você sedimentar, né? Ou seja, você assimilar os conhecimentos da 8.112, e eu aposto que vai ter mais questões de 8.112 que da parte de licitações, né? Porque é mais importante para a administração cobrar o quê? Olha só, servidor, você que está entrando agora, você tem que saber isso, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Então, pontos que vão fazer parte da rotina. O cara pode cair num setor que está relacionado a licitações? Pode, mas isso é uma situação. Agora, servidores serão todos, né? Então, é mais vantajoso para a administração que seja, e estatisticamente falando, costuma cair mais questões
de estatuto do que da lei de licitações. Eu estou apostando uma questão de licitações e 2, 3 de estatuto, Então, assim como o direito. Então, é mais jogo deixar licitações para o final e ir estudando o restante na frente? Sim, perfeito. E a outra questão... Leis menores, né? Leis menores. Aquele decreto da 1171 de ética, pequenininho. Ali vem uma questão também, é mais fácil de você digerir. 8.112 é uma lei gostosa. A lei de acesso à informação também é uma lei pequena. A lei de processo administrativo, lei 9784, também é uma lei mais fácil. A outra lei de licitações, ela é muito mais densa, ela é cansativa, é penosa, né? Então, deixa por último, né? É a minha sugestão que eu faço para o candidato, porque é difícil você ver algum candidato que goste, né? E ele já parte com aquele ranço, né? Com aquela preguiça, né? De cair dentro daquilo ali. E, às vezes, pega toda a parte que antecede, o direito constitucional, o direito administrativo, e deixa para ler por último. Aí você pega e lê aquilo ali. E, de preferência, o que mudou na lei, né? Pegar um parado, uma coisa nesse sentido. Então, assim, mas de um modo geral, analisando tanto o conteúdo de administrativo como de constitucional, o senhor acredita que a tendência é manter o programa? Talvez a única novidade seria a nova lei de licitações. O resto, o senhor acredita que vai ser mantido, não vai ser excluído nada, não vai ser incluído nada além disso? Eu penso que não, né? Seguindo os formatos anteriores, né? O que a gente tem de novo é isso aí, que muito provavelmente vai ser cobrado, mas pouca coisa, mudar uma questão, 2 questões. Agora, principalmente lá no direito constitucional, vai copiar e colar o mesmo conteúdo, na minha opinião, né? Não tem o porquê estar inovando, né, nisso aí. Uma questãozinha de artigo 5º, né, direitos e garantias fundamentais, administração pública, né, aquela parte lá de concurso público, prazo de validade, aquisição de estabilidade. A gente vai detalhar daqui a pouquinho isso. Primeiro, vamos partir aqui para a parte mais genérica e depois eu vou pedir para o senhor detalhar quais são os assuntos que o senhor acredita que vai cair na prova. E aí, o que eu queria perguntar agora para o senhor é o seguinte: o senhor está imaginando que a prova vão ser provavelmente 10 questões, pelo menos no último concurso foi isso. O senhor está imaginando 5 de administrativo e 5 de constitucional ou um peso maior para uma delas? Eu penso que, pela importância das 2 disciplinas, deve ficar no meio a meio, né? 5 para cada, minha opinião. Show. Né? E o que a gente pode esperar dessa prova de legislação da PR4? Acha que vai vir com nível de dificuldade fácil, mediano, alto? Como é que é o perfil da prova da PR4? Eu penso que, no máximo, mediano. Eu não consegui ver ainda, vislumbrar questões de nível difícil. É o que a gente chama de letra da lei, né? No máximo cansativa, mas não vou dizer difícil, tá? Uma prova de fácil para mediana, a maioria fácil, que eleva a nota de corte, né? Ou seja, você vai fazer uma pontuação. Mas o senhor está imaginando, então, muita letra de lei. Doutrina, jurisprudência, acha improvável? Provável. Só naquelas partes do conteúdo, por exemplo, atos administrativos, revogação, anulação, necessariamente a gente passa por alguma... Né? Tem uma passagem de doutrina, né? Não tem como a gente não ter, né? Não fazer um resuminho, né? Uma análise, né? Num mapa mental sobre esse conteúdo de atos administrativos que tem uma parte necessariamente doutrinária. Mas a regra, né? A imensa maioria do conteúdo, né? Dos concursos em geral, tem sido o quê? Letra da lei, porque gera maior segurança, né? Para evitar uma anulação lá na frente. A não ser que ele coloque no edital, né? Olha, vai ser o autor fulaninho de tal. Porque o direito, a gente sabe que é uma ciência que não é exata, né? Eu posso pensar de uma forma, você de outra, né? E se eu não falei qual é o nome do autor adotado, né? É algo que fica complicado, né? Para você, se pautado numa resposta de um determinado examinador, estaria correto, mas de outro examinador ele pensa de forma diferente, né? Então, como que a gente vai ter mais segurança? Adotando a letra da lei. De acordo com a lei, aí não adianta, a lei está lá, é expresso, né, que vai ser 3 anos, né? Ou seja, que vai ser 2 anos, 30 dias, enfim, critérios mais objetivos, mais seguros, né, para o examinador. Por isso que eles costumam fugir, né, da questão envolvendo doutrina. Jurisprudência vem crescendo, né, a cobrança de jurisprudência, mas para simplificar e não poder gerar anulação, tem que ser colocado de acordo com o entendimento das súmulas
das súmulas do Supremo Tribunal Federal, aí o aluno vai lá, vai consultar a súmula do nepotismo, enfim, aí fica mais tranquilo, né? Porque a própria jurisprudência é algo também que nem sempre caminha junto. Às vezes o Supremo pensa de uma forma, o STJ pensa de outra forma, né? É algo meio tenso, né? Para evitar isso, que aqui numa prova objetiva que se busca, né, socorrer-se da lei, né? Ou seja, a lei é aquilo ali e acabou, não tem o que discutir. Perfeito. Mestre, o senhor está imaginando aí que vão ser 5 questões de direito administrativo e 5 de direito constitucional. Então, eu queria saber do senhor quais são as suas apostas. Primeiro, aí vamos falar de direito constitucional. Quais são as suas apostas para essas 5 questões? O que você acha que está mais quente aí e que a banca pode cobrar, ou porque a banca já rotineiramente cobra esses assuntos? Quais são aí esses 5 assuntos aí que você acredita que tem grande chance de cair primeiro em direito constitucional? Vamos lá, eu penso que a questão certa, né, sempre cai, né, a gente vê na mídia o tempo todo, direitos e garantias fundamentais, né? Ou seja, a questão das liberdades individuais, a prisão em flagrante, né? Quando pode, quando a polícia pode invadir, quando não pode, habeas corpus. Então, são temas recorrentes, né? CPI, né? O cara tem direito constitucional ao silêncio, não tem. Então, tudo que está na moda aí, eu acho que é passível de cobrança, mesmo num formato mais brando, como é o dessa banca, né? Mas nada impede de colocar, né? Algo relacionado a direito e garantias fundamentais. Também não podemos deixar de estudar, né, com profundidade, os princípios da administração pública, lá, o famoso limpo, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né, a parte relacionada à diferença, né, do servidor público estatutário, do empregado público, isso aí é aquela chama de zona cinzenta, né, entre o direito constitucional e o direito administrativo. Você estuda nessas duas disciplinas, né? Então, os ocupantes de cargo efetivo, o que ele tem direito? Já vi muita questão também dizendo que o estatutário tem direito ao FGTS, tem direito à participação no grupos, ou seja, tentando induzir o candidato a erro, pegando, e principalmente o candidato que é da iniciativa privada, ele está acostumado com os seus direitos trabalhistas, né? Mas não sabe, né? É iniciante ainda nos estudos, não sabe que alguns direitos da CLT não são assegurados aos servidores estatutários. Então, às vezes, a banca pega e joga algo para tentar te confundir, né? O direito de greve, né? Como é que funciona. Então, o que é seletista, o que é estatutário. Então, são pontos do direito constitucional que eu considero importantes. No campo do direito administrativo, atos administrativos também, a questão certa, contratos, né, da licitação, responsabilidade civil do Estado é algo também que é recorrente em concurso. Então, eu penso que esses 3 pontos são questões certas. E uma questãozinha ou outra envolvendo aí a parte de licitações, né, nos contratos administrativos, né? Então, acho que são pontos recorrentes que não vão deixar de cair na prova. Tá. O senhor começou, então, pelo direito administrativo, falta constitucional. Então, não, o artigo fundamental já é constitucional, não é isso? Correto? Eu comecei pelo constitucional. Falei lá do desculpa. artigo 5º, depois falei do artigo 37. Desculpa, né, tá certo. Eu que me 40, confundi aqui. essa mudança toda que houve aí na reforma da Previdência em 2019, né, também pode cair uma questãozinha. Enfim, basicamente, artigo 37 ao 41, questãozinha, certamente vão vir aí 1, 2 questões, uma outra também de artigo 5º é o que eu estou apostando, tá? Show. Talvez alguma coisa lá no finalzinho relacionada à educação, artigo 202, 203, por ali, a gente acha algo relacionado à educação que tem tudo para cair também, né? Show de bola, mestre. Perfeito. Mais algum assunto aí, ou algum assunto assim que o senhor acredita que não tem sido cobrado muito, mas que, de repente, pode ser uma surpresa aí? Tanto de constitucional como administrativo, ou não? Eu estou apostando no formato clássico, né, tradicional mesmo, sem muitas novidades, né? O candidato pode ficar tranquilo que não tem muito o que inovar. O que pode ser inovado é isso, é a cobrança da nova lei de licitações. Né? Enfim, o que está em vigor, as duas, uma revogou a outra, né? Então, esse ponto aí que eu acho interessante. E essas mudanças no tocante aos procedimentos, né? Aqueles que principalmente se tornaram mais arcaicos, agora a nova lei procurou prestigiar, otimizando assim, né,
você está trabalhando, inclusive, à distância, né? Show de Ou seja, bola. o candidato não ser eliminado, não ter que ficar levando a repartição, né, o documento físico, né? Isso aí é uma grande dificuldade, né, em tempos de pandemia, e acaba que elimina o candidato de longe, né, em termos, eu quero participar de uma licitação, mas eu estou falando de Tocantins, a minha empresa é localizada em Tocantins, então acaba que, digamos assim, essa impessoalidade, a administração acaba, às vezes, prestigiando o que está ali do lado, né? E é algo questionável. Por que se eu estou em São Paulo, eu não posso participar de uma licitação aqui no interior do estado do Rio, em Juiz de Fora, enfim? Então, eu penso que essas novidades, eu penso que devam ser cobradas também, ficar atento a isso. Mas deixar para estudar por último, porque é uma lei muito cansativa, né? Perfeito, mestre. A gente está aqui fazendo agora já nosso encerramento aqui. Já quero agradecer a sua participação brilhante aqui, trazendo muitas dicas aí para os nossos alunos e futuros alunos também da Degrau Cultural que estão assistindo a esse vídeo. E para a gente encerrar aqui, mestre, eu queria que você deixasse aí uma mensagem final para esses candidatos aí que pretendem participar, que vão estudar para esse concurso aí de assistente em administração da UFRJ. Olha, a dica que eu posso dar é que, atualmente, né, a situação está muito difícil para todo mundo, né, e o que eu acredito que vamos apostar, não vamos nos abater, né, sobre a reforma administrativa, como é que vai ficar, a gente tem que fazer a nossa parte, ou seja, tem que dar o seu melhor para conseguir, o mais rápido possível, estar ingressando na administração pública, né, eu posso dizer, eu sou analista do Tribunal de Justiça há mais de 20 anos, e o que eu posso dizer para animar vocês é que vale a pena o tempo que você investe nos seus estudos, porque assim você vai poder realizar um sonho, né, de trabalhar na administração pública e ter a segurança, né, que se espera ao se investir num cargo público. Tá? Isso sem prejuízo de fazer o que gosta, né? E tocar uma faculdade, ser empreendedor, né? Enfim, hoje em dia os servidores públicos não estão mais assim exclusivamente no serviço público. Eles procuram ampliar, né, ter uma visão mais ampla no sentido de, em outras searas, e continuar estudando. Se esse não é o seu sonho, que seja um degrau na sua vida. Né? Daqui a pouco você faz outro concurso, enfim, e vai embora, né? Exatamente, mestre. Professor, mais uma vez, muito obrigado aqui pela sua participação. Tenho certeza que quem assistiu esse vídeo gostou muito das suas dicas, né? E vai aí fazer, né, vai seguir aí os seus conselhos em relação à preparação no que tange aí a disciplina de legislação, que abarca tanto o direito administrativo como o direito constitucional. E eu quero também agradecer a todos que assistiram esse especial aqui de Super Dicas, né, já que a gente está fazendo aqui um encerramento do especial, né? Volto a falar aqui com vocês que aqui no nosso canal no YouTube você encontra, né, as demais entrevistas com os professores Tiago Nicol, de Raciocínio Lógico, a professora Sônia Paulino, de Português, e o professor Bruno Barra, de Informática. Tá? E se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like. Tá? Recomendo também que você clique aí no sininho do nosso canal no YouTube, porque assim, toda vez que um novo vídeo for ao ar, você vai ser notificado, vai receber uma informação que está surgindo um novo vídeo aí no nosso canal no YouTube. Então, gente, muito obrigado pela participação de vocês, pela audiência e até a próxima. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau, gente. Valeu!